Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física comigo, professor Guilherme Dalmoro. Na verdade, essa é a parte 2 da aula, de termometria. Nós começamos a falar de termometria na aula passada e hoje nós vamos continuar a aula falando aí das escalas termométricas, da unidade de temperatura, a unidade Kelvin, em homenagem ao William Thomson, que é o Lord Kelvin, e ainda vamos fazer a conversão entre as escalas termométricas, a escala grau Celsius, grau Fahrenheit, e a unidade de temperatura Kelvin. Tá? Então vem comigo aqui, eu vou começar falando um pouquinho aí sobre a unidade de temperatura, sobre Kelvin, como uma continuidade da primeira parte, e daí fazemos as conversões. Então vamos aqui para a lousa, que eu vou mostrar então basicamente o que o Kelvin fez para determinar o que a gente chama de zero absoluto. Até o momento, até o século XIX, as unidades de temperatura na verdade eram escalas de temperatura, existiam várias, mas as principais são a escala grau Celsius e a Fahrenheit, e o Kelvin propôs então uma maneira de chegar a uma temperatura, a temperatura mínima da natureza, que é o que nós chamamos de zero absoluto. Então vamos considerar que nós temos aqui um diagrama de pressão e temperatura, e eu vou relacionar a pressão com a temperatura de um determinado gás. Então imagine que nós temos um gás rarefeito, vou chamar esse gás de gás A. E a uma dada temperatura, uma temperatura qualquer, ele tem uma pressão P. Então, a uma dada temperatura T, esse gás tem uma pressão P. O que acontece é o seguinte, quando nós diminuímos a temperatura do gás, a pressão dele diminui também, correspondentemente, de forma inclusive proporcional. Isso você pode perceber, por exemplo, quando você fecha a geladeira e tenta reabrir, você vai perceber que vai ser mais difícil você abrir, porque ao abrir pela primeira vez, o ar atmosférico, ele entra uma temperatura T, a temperatura ambiente. Quando você fecha, esse gás se resfria e ao se resfriar diminui a pressão interna fica menor do que a pressão externa e você tem dificuldade de abrir novamente a geladeira. Então isso é uma forma de observar rapidamente que ao diminuir a temperatura de um determinado gás, com a pressão, com o volume constante, a pressão ela também diminui proporcionalmente. Então, o que o Kelvin propôs foi exatamente diminuindo a temperatura e observando o que vai acontecer com a pressão. Então, ele percebeu que a pressão foi diminuindo. Então, à medida que a temperatura foi diminuindo, a pressão também diminuiu. E ele fez isso até um limite, digamos assim, térmico que ele conseguia. E depois ele projetou essa função até o momento no qual a pressão seria igual a zero. Então, o que ele imaginou? Que quando a pressão aplicada pelas moléculas de um gás em um determinado recipiente fosse igual a zero, é porque essas moléculas teriam parado. Como ele já supunha que a temperatura era uma medida de agitação e da energia das moléculas, a partir do momento em que elas não têm mais energia, elas não têm mais movimento, portanto elas não exercem mais forças e nenhuma pressão sobre um recipiente no qual o gás esteja confinado. Então isso acontece quando a temperatura é a temperatura mínima da matéria. E para esse gás, que eu vou chamar de gás A, ele chegou a uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Ele fez o mesmo procedimento para um segundo gás, que eu vou chamar aí de gás B, e percebeu que ao reduzir a temperatura, a pressão também diminuía, foi diminuindo e projetando essa função até a raiz, até a chamada aí raiz da função, o valor que ele obteve de temperatura para a pressão zero era a mesma, mesma temperatura, menos 273,15 graus Celsius. Isso para o gás B. Isso pode ser feito com qualquer gás, todos os gases que forem tentados, então se você tentar utilizar um terceiro gás, por exemplo, um gás C, ele vai ter o mesmo comportamento, a temperatura mínima vai ser, mais uma vez, menos 273,15 graus Celsius.
Então, o que a gente observa é que a temperatura mínima da matéria é de menos 273 graus Celsius. Essa é, então, a temperatura T do zero, chamado zero absoluto, é igual a menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura, então, na unidade, na escala absoluta, que é a unidade térmica, né, do Sistema Internacional, a temperatura na escala Kelvin, que corresponde ao zero, é igual a 0 Kelvin. Vamos fazer agora a conversão dessas escalas termométricas, né? Porque nós temos as escalas grau Celsius, grau Fahrenheit e a unidade de temperatura, né? A Kelvin. E eu vou agora fazer a conversão das escalas termométricas. As escalas termométricas. Métricas. Muito bem. Para fazer essa conversão, a gente vai utilizar aí o chamado Teorema de Thales, né? Thales de Mileto. A ideia aqui é a seguinte: vamos representar 3 termômetros, né? Esse termômetro aqui na escala grau Celsius, um segundo termômetro na escala grau Fahrenheit, e um terceiro termômetro, eu vou tirar esse, e um terceiro termômetro na escala Kelvin, né, na unidade de temperatura do Sistema Internacional. Então aqui, esse termômetro está na unidade Kelvin. E vamos considerar que eu pegue esses 3 termômetros e coloque os 3 termômetros, por exemplo, em um determinado recipiente que tenha gelo em fusão, isto é, gelo derretendo. O termômetro na escala Celsius, ele vai indicar a temperatura 0. O termômetro na escala Fahrenheit vai indicar a temperatura de 32 graus Fahrenheit. E o termômetro na unidade de temperatura Kelvin, vai indicar o valor de 273,15, eu vou usar só 273 kelvins. Se você agora retirar esses termômetros e colocar num recipiente que tem água fervendo, a uma pressão de 1 atmosfera, o valor medido pelo termômetro na escala grau Celsius é de 100, o valor medido pelo termômetro da escala grau Fahrenheit é de 212, e o valor medido pelo termômetro na unidade Kelvin é igual a 373. O importante é que você perceba que as temperaturas são as mesmas. As temperaturas são iguais, porém as leituras são diferentes. Os valores informados pelos termômetros são diferentes, os números são diferentes, uma vez que eles estão graduados em escalas diferentes, mas as temperaturas são as mesmas, correspondentes, né? O que nós temos que fazer é estabelecer a correspondência entre essas escalas. Então vamos imaginar agora que eu retire esses 3 termômetros da água que estava fervendo e coloque numa sala, uma temperatura ambiente. Então agora nós vamos ter aí 3 temperaturas quaisquer: a temperatura TC na escala Celsius, a temperatura TF na escala Fahrenheit e a temperatura TK na unidade Kelvin. E agora vem a questão do Teorema de Thales, né? O Teorema de Thales, ele nos diz que quando nós temos um feixe de retas paralelas, né? Eu vou representar aqui bem rapidamente, então, o que seria o Teorema de Thales, né? Quando nós temos aí um feixe de retas paralelas, tá? Vou representar 3 retas que são interceptadas por retas oblíquas, né? Transversais aqui. Então, vou representar 2 retas oblíquas. Os segmentos das 2 retas serão proporcionais. Por exemplo, vamos supor que esse segmento aqui tem um comprimento 5 e este segmento aqui tem um comprimento 7, né? E aqui vamos imaginar que esse segmento tem um comprimento 10, vamos imaginar que ele é um pouco maior.
o que acontece? Aqui nós tivemos um aumento de 5 para 7. Aqui nós teremos um aumento proporcional, 10 para 14. Então, basicamente, esse é o teorema de Thales. Isso significa que se eu dividir o comprimento desse segmento, 14 por 10, ele tem que ser igual à divisão desse segmento, 7 por 5. Basicamente é isso que nós vamos fazer, então, aqui nas escalas termométricas. Então, eu vou definir os comprimentos, os segmentos inferior, então esse segmento aqui, e a escala como um todo. Então, quanto que vale esse primeiro segmento? Ele vale TC. Vale TC. Quanto que vale a escala? É 100 menos 0, isso dá 100. Então, se eu divido essa parte inferior, TC, sobre 100, eu vou ter uma proporção, uma razão, que é exatamente igual àquela que eu vou encontrar aqui na escala Fahrenheit. Quanto que vale esse segmento? TF, isso aqui vale TF, menos 32. Quanto que vale todo o meu segmento aqui, ou melhor, toda a unidade TF? Vai ser 212 menos 32, isso aqui vale 180. Logo, ao dividir TF menos 32, que é essa parcela aqui, ó, TF menos 32 sobre 180, eu vou ter a mesma proporção. Inclusive, se você observar, esse segmento aqui, ó, ele equivale mais ou menos a 1/3 da escala total, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Isto é, esse valor aqui, ó, ele equivale aproximadamente a 1/3 da escala total. O que também é verdadeiro, é a mesma proporção da razão que eu vou fazer aqui na escala Kelvin, isto é, TK menos 273, 273, tá? Se eu dividir pela unidade, pela escala total, eu tenho 100 kelvins aqui, então nós teremos TK menos 273 sobre 100. Agora, para facilitar aqui a nossa correlação das escalas, eu posso simplificá-las, dividindo todos os denominadores por 20. Então, vou dividir aqui por 20, aqui por 20 e aqui por 20. É uma simplificação matemática. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273, também sobre 5. Então, como que você vai operar essas equações, essas igualdades para fazer as correlações? Você vai ter, por exemplo, uma temperatura numa escala, vai converter para uma segunda escala e depois para uma terceira, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma temperatura na escala Fahrenheit, como exemplo. Como exemplo, eu tenho uma temperatura na escala Fahrenheit de 50 graus Fahrenheit. Eu quero saber quanto que isso vale na escala Celsius. Isto é, qual é a temperatura em Celsius quando a temperatura em Fahrenheit é igual a 50 graus Fahrenheit? Então, nessa situação, o que você vai fazer é usar a conversão entre a Celsius e a Fahrenheit. Você esquece esse elemento aqui da Kelvin. Se eu quiser uma relação entre Fahrenheit e Kelvin, esquece a Celsius. Esquece essa porção. Se eu quero uma conversão entre Celsius e Kelvin, esquece isso aqui. Inclusive, você vai poder cortar os 5, vai ser uma conversão mais rápida e mais fácil. Tá? Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer é substituir o TF por 50 e calcular o valor de TC. Então, TC sobre 5 é igual a TF, que vale 50, menos 32 sobre 9. Então, faz a conta. Inicialmente, eu vou diminuir ele 50 por 32.
Isso vai dar 18 Tc sobre 5 é igual a 18 sobre 9. Divide 18 por 9, isso vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar uma temperatura Tc de 10 graus Celsius. Então, temperatura na escala Celsius, que corresponde a 50 graus Fahrenheit, é igual a 10 graus Celsius. Muito bem, gente. Então, essa equação aqui é extremamente, essas igualdades aqui são extremamente relevantes para você fazer a conversão das escalas. O que você pode fazer, eventualmente, se você quiser facilitar a tua vida, é separá-las em pares, Trabalha só com essas duas, Você pode simplificar a equação, trabalha só com essas duas e depois só com essas duas. Você terá, na verdade, 3 equações, mas se você quiser ter uma única relação, essa é a relação geral. Então, basicamente, hoje o que nós vimos foi a unidade de temperatura Kelvin, de onde ela pode ser obtida, a escala, qual é o valor do zero absoluto, e fizemos aí a conversão das escalas termométricas grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Espero que então com essa aula você consiga aí fazer mais exercícios, que você consiga entender um pouquinho melhor aí das escalas e da conversão de escalas. É um assunto muito importante aí na sequência quando a gente for falar de calor, quando a gente for falar de dilatação e na parte de termodinâmica também. Então até a próxima aula, um abraço e até lá.